uma semana 1.000 inscritos, em uma semana. Ainda por cima eu consegui monetizar meu canal super rápido. Ou seja, o que aconteceu quando eu comecei a parar de esperar e mesmo com medo eu decidi agir, e como a vida me surpreendeu em apenas poucos meses? Eu cansei de falar que eu queria mudar e esperar um momento perfeito, e foi quando eu comecei a agir, mesmo sem muita expectativa, e aí algo inesperado aconteceu e a vida começou a virar assim, ó, muito rápido, sem que eu imaginasse que isso poderia acontecer. Se ano passado alguém me falasse que eu ia virar youtuber, eu ia rir na cara da pessoa. Nesse vídeo eu quero contar pra vocês o que mudou em 6 meses na minha vida, apenas com uma simples mudança de mentalidade e uma decisão de tentar fazer algo diferente pelo menos uma vez na minha vida. Se você caiu de paraquedas aqui no canal e nesse vídeo, hi, meu nome é Lívia e eu tô numa jornada de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e tentando mudar a minha vida até o final de 2025. Afinal, eu não quero começar o ano e terminar da mesma forma. Eu quero, enfim, poder falar que dessa vez eu fiz algo de diferente. E, obviamente, levar vocês junto comigo nesse caminho. Afinal, eu não quero mudar apenas a minha vida e sim mudar a de vocês também. Você já viu uma pessoa sem ambição, sem expectativa nenhuma, simplesmente vivendo dia após dia a mesma rotina sempre, se contentando com o que a vida foi entregando? Essa era eu. E reclamando internamente, afinal eu não falava em voz alta, mas reclamando todos os dias de que a minha vida não mudava, que ano após ano eu repetia os mesmos erros, sempre nesse ciclo vicioso de autossabotamento e procrastinação, até que eu decidi fazer algo de diferente e tentar mudar a minha vida em 2025. Porém, eu era essa pessoa que não tinha ambição. E aí, hoje em dia, eu olho pra trás e eu fico imaginando como eu era uma pessoa infeliz. Como que vive uma pessoa sem querer ter mais? Por que não acessar toda a abundância do universo? Por que não fazer coisas diferentes? Por que você tem que se contentar com o que foi colocado pra você? Por que você tem que se contentar com o que a vida te entregou? Às vezes, eu não sei se pra você é igual foi comigo, mas eu nunca gostei de estudar quando eu era mais jovem. Afinal, jovem senhora, já sou uma adulta, tenho 32 anos, porém na minha época de ensino médio e tudo mais, eu não gostava de estudar. E como foi ensinado pela sociedade que quem não estuda não chega a lugar nenhum na vida, eu acreditei nisso até ano passado. Na minha vida, o que ditava na minha vida era que eu não estudei, então não tem como eu ir em busca da minha própria vida e simplesmente aceitar o que estava disponível. O que eu acreditava fortemente era que, já que eu não estudei, já que eu não tinha inteligência suficiente para ir buscar o que era meu de direito ou para tentar fazer alguma coisa diferente, já que eu não me especializei em nada, eu me sentia que eu não iria ser aceita em lugar nenhum e que eu simplesmente tinha que aceitar o que a vida me dava. Então eu nem ousava sonhar ser alguma coisa. Eu nem ousava ter uma profissão específica ou algo do tipo, muito menos estudar para tentar, enfim, no futuro ter alguma coisa diferente. Eu simplesmente fui aceitando tudo o que acontecia na minha vida. E aí acabou que eu caí num limbo de rotina, tipo, ir trabalhar, voltar para casa, ir trabalhar, voltar para casa. E aí aquelas coisas que deixam a vida, de certa forma, um pouco mais mágica, ou seja, você fazer coisas que nutrem a sua criança interior, praticar hobbies, praticar exercício físico que você realmente gosta, foi ficando de escanteio na minha vida. Então, por muito tempo eu vivi sem projeto, sem ambição e sem hobby. E hoje, enfim, eu consigo enxergar que se você não reprogramar as crenças limitantes que estão no seu subconsciente, você simplesmente vai aceitar tudo que acontecer na vida pra você sem nenhuma ambição pra tentar mudar e fazer algo de diferente. E aí, no final do ano passado, eu comecei a tentar olhar pra dentro de mim, tentar olhar para as minhas sombras e me colocar numa posição humilde de tentar entender o que era culpa minha, sem querer culpar ninguém do meu atual estado. E tentar, enfim, entender por que eu estava programada para agir daquela forma. Foram meses de consumo extremo no YouTube de vídeos de psicólogos, de conversas com o ChatGPT, my best friend, erros, acertos, até que eu me vi em um loop que eu sabia de tudo o que estava acontecendo. Eu sabia de todos os problemas, todos os meus gatilhos, porém estava me faltando uma coisinha muito simples e muito importante: ação.
E sabe o que aconteceu quando eu decidi agir, mesmo com medo? Se você não me conhece, se você não viu nenhum vídeo anterior meu, você não deve saber, mas eu era uma inexistente nas redes sociais até o começo de 2025. Eu literalmente tinha um Instagram, porém eu não era ativa lá, muito menos postava nenhuma foto. Já viajei para vários lugares, amo tirar foto, tenho mais de 25 mil fotos na minha galeria, ou até mais, que eu não lembro qual foi a última vez que eu vi quantas fotos eu tenho na minha galeria. Porém, eu não postei nenhuma foto. Se você for no meu Instagram pessoal, que na verdade nem precisa de ir, porque ele é ridículo, não tem literalmente nada lá, eu nunca postei nenhuma foto. É zero. Ele é literalmente um Instagram fantasma. É literalmente aquele seguidor fantasma que só via a vida alheia e sofria nas comparações, obviamente me comparando com a vida das pessoas que eu conhecia, o que é inútil, tá? O que acontecia, isso levava a uma depredação da minha própria vida, porque eu via o pessoal postando, vivendo, mostrando como que tava, vindo indo de acordo com o que a sociedade impõe que é certo ou que é errado, e eu pensava que a minha vida era sem graça, que eu não fazia nada, que nada de interessante acontecia, nada de novo acontecia, nenhuma pessoa nova entrava na minha vida. Ou seja, eu não me achava interessante o suficiente, não achava que eu tinha amigos o suficiente, não achava que eu saía o suficiente. O que é até verdade. Ou seja, eu não via meu próprio valor. E de passar para uma pessoa que é uma zero esquerda online a uma YouTuber com quase 5 mil seguidores, se alguém me falasse isso ano passado, eu ia pensar que a pessoa estava muito louca mesmo. Inclusive, eu ainda acho que eu tô vivendo um sonho, que qualquer hora eu vou acordar, que isso não é verdade, que não tem tanta gente assim que me segue, porque isso é algo assim completamente chocante pra mim, principalmente vindo de uma pessoa que eu me auto-intitulei uma pessoa introvertida e antissocial, sendo que eu sou extremamente o contrário disso. Aí no começo de 2025 eu percebi que eu precisava de agir, caso eu quisesse realmente ter alguma coisa minha e conquistar alguma coisa para minha vida que seja meu de fato, com os meus próprios esforços. Então eu pensei assim, gente, o mundo digital é o que há, né? Até eu que sou uma alheia digital, eu sei que o futuro tá no digital, não adianta, nós somos digitais. E eu simplesmente decidi que sim, tipo, eu queria muito compartilhar a minha vida, mas aí que tá, porque ano passado eu achava que, tipo, eu não era o suficiente e tal. E aí foi um longo processo até que eu comecei a aprender a gostar da minha própria vida, a aprender a gostar da minha rotina e literalmente romantizar a minha vida. E aí que eu pensei, sim, eu tenho muito a compartilhar e eu quero sim virar criadora de conteúdo. Porém, eu ainda não sabia o que eu queria compartilhar. Pensei em compartilhar as minhas viagens, mas aí eu culpei que eu não tinha câmera. E aí me sabotei, não comecei. Pensei a compartilhar, tipo, ensinos de idioma, afinal eu sou poliglota. Ou eu gosto de pensar que eu sou uma poliglota. Mas eu queria muito ensinar dicas de como aprender idioma. Se vocês quiserem essas dicas, por favor, comentem no comentário pra mim saber e poder gravar um vídeo pra vocês sobre isso. A realidade é que eu sempre me sabotava e eu colocava a culpa seja na câmera ou seja no meu quarto, que eu não achava aesthetic suficiente, porque hoje em dia as redes sociais, os influencers, eles vendem tipo um estúdio maravilhoso no qual eles gravam, é com aquela coisa cheia de luz, cheia de abajur, tudo bonitinho. Eu pensava tipo, o meu não é assim, eu não tenho aquele abajur, então não tem como eu começar. Ou seja, me auto-sabotava. Me auto-sabotei por 4 meses de 2025. Mas deixa eu te falar, a verdade é que você nunca vai começar perfeito. Na realidade, você simplesmente tem que começar, porque durante o processo de você estar começando, você começa a, enfim, aprender e a lapidar seu trabalho. Você não tem que esperar o momento perfeito, você simplesmente tem que começar a agir. Na criação de conteúdo, você não vai começar perfeito. Vai em qualquer criador e vê o primeiro vídeo que eles postaram. Não é bom? Vê o primeiro vídeo que eu postei. Não é bom? Eu esqueci até de editar a tela final do CapCut. E como que eu decidi ser youtuber? Gente, eu confessei num dos meus últimos vídeos que eu sou uma consumista de marca maior. Eu adoro gastar o meu dinheiro inteiro com viagem e com roupa. Aí, eu tava assim, no começo de abril, eu tava assim, meio que no limite, porque, tipo assim, eu não aguentava mais gastar meu dinheiro, não ser ninguém, não ser paga por ser quem eu sou, não ser autêntico o suficiente.
ávida por liberdade, mas a liberdade, ela vem do dinheiro, querendo ou não, gente. Você tem liberdade financeira, você é quem você quer ser, simples assim. E eu estava por aqui, e eu precisava de mudar alguma coisa na minha vida, eu sabia que estava faltando ação. Então eu peguei um papel e eu escrevi assim, eu quero 30 mil até o final de abril. Tipo, mas eu escrevi, porque eu queria. E aí eu fui colocando, não consegui, tá? Não consegui 30 mil até o final de abril, não. Mas aí eu fui escrevendo o que eu precisava de fazer para que eu pudesse ter 30 mil, ganhar 30 mil. Então eu pensei assim, gente, eu preciso de ter alguma coisa que me traga uma renda extra. Então eu pensei, escrevi lá, postar o meu primeiro vídeo no YouTube. Até que um belo dia, não sei da onde que veio essa inspiração, acordei às 7 horas da manhã, muito difícil isso pra mim, e aí eu gravei o meu primeiro vídeo aqui do YouTube. Por alguma inspiração divina, não sei, gravei e ficou por 2 semanas na minha galeria sem editar. Até que no dia 29 de abril, eu estava no Instagram, olhando a vida alheia, aí eu vi um post de um astrólogo que eu sigo, que ele falou assim, hoje no dia 29/4, é um dia, uma data especial no hinduísmo, sei lá o que tudo que você começar hoje vai dar certo, tem a probabilidade de dar muito certo. Então eu falei assim, era o que eu tava esperando isso, então eu falei assim, é hoje que eu vou postar o meu primeiro vídeo do YouTube. Tava na academia, tá? Na esteira, fui editando meu vídeo, editei de mau jeito, editei péssimo, tanto que eu esqueci de tirar a marca d'água do CapCut. Fiz o mínimo, mas fiz. E aí eu postei o vídeo no YouTube, abri a conta do Instagram e abri a conta do TikTok, tudo no mesmo nome, Lívia Lobon, ok? Segura essa informação. Dei o passo inicial, tá? Virei youtuber. Só que eu postei meu vídeo errado. Não sei o que eu fiz, que eu saí com a configuração errada, excluí e postei ele novamente no dia 2/5. E aí, assim, o que interessa é que no dia 29/4 eu dei o primeiro passo, eu decidi, eu falei pra mim mesma, é hoje que eu virei youtuber. E assim fiz. Sem expectativa nenhuma. E o que aconteceu? Em uma semana, 1.000 inscritos, em uma semana. Gente, eu nunca imaginar que em uma semana eu ia ganhar 1.000 inscritos e 1 milhão de comentários. Pessoal adorando a minha autenticidade, a minha vulnerabilidade, a forma como eu expus as coisas que eu quero mudar na minha vida e tudo mais, eu jamais ia imaginar. Ainda por cima eu consegui monetizar meu canal super rápido, ou seja, eu escrevi no meu papelzinho que eu queria manifestar 30 mil reais, e aí eu dei o primeiro passo e logo eu consegui monetizar o meu canal. Vocês estão entendendo isso? Vendo, tanto que é incrível quando você decide fazer a ação, o universo se mexe e a mágica acontece. Sabe, eu super acredito em lei da atração, eu super acredito em você estar alinhado com a energia, com as coisas que você quer atrair. Porém, eu sei muito bem que não adianta só você querer. Você tem que começar a andar nos passos da pessoa que você vai se tornar no futuro. Então, você tem que dar o primeiro passo para que o universo faça a mágica acontecer na sua vida. Já juntei os 30 mil reais? Mas vou. Ou seja, um dos meus grandes objetivos era ser paga por quem eu sou. E eu consegui isso. E além do mais, eu não pude acreditar, gente, como assim? As pessoas gostando de mim pela minha autenticidade, eu sempre achei que eu era estranha, esquisita, muito intensa. Ao mesmo tempo eu não mostrava minha intensidade pro mundo, eu não mostrava tudo que eu gostava, que eu sei tantas coisas diferentes, variados assuntos alheios, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, e faz super sentido, tipo, e eu estar atraindo tantas pessoas que estão, tipo, se identificando e estão gostando do meu conteúdo e estão gostando de mim. What? Sabe o que eu percebi? A única coisa que mudou na realidade, primeiramente, foi a minha mentalidade do ano passado para cá. Eu aceitar o que eu quero viver e entender o que eu quero para minha vida. E segundamente, o que realmente fez a mágica acontecer foi eu agir. Então, o que você está esperando para agir?
O que você quer conquistar na sua vida? E o que tá te faltando para que você finalmente possa agir? Dá o primeiro passo, mesmo que esteja imperfeito. Inclusive, muita gente comenta aqui nos meus vídeos falando que tá se identificando e tudo mais. E muitas das pessoas que comentam, eu já identifico quem é e eu sinto que eu já sou amiga da pessoa. É uma sensação esquisita, porque mesmo que eu nunca vi a cara de vocês, eu já me sinto amiga de vocês. Então eu estou pensando, considerando seriamente em criar uma comunidade para que a gente possa se integrar e se ajudar simultaneamente. Isso que eu estou fazendo aqui, esse desafio que eu estou fazendo comigo mesma, de mudar a minha vida até o final de 2025, eu estou querendo levar esse desafio para a comunidade, para que eu possa ajudar vocês e para que a gente tenha um contato mais frequente, para que eu possa ajudar vocês de forma mais específica, para que vocês também consigam, enfim, conquistar a vida do sonho de vocês, entende? Para que a gente possa fazer isso juntas, tipo nossa comunidade de Best, que tá mudando a vida, que tá virando uma versão mais magnética, sabe? E para viver, enfim, uma vida mais abundante e mais plena. Então eu queria saber de vocês, qual que é a opinião de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que eu tô viajando muito, que vocês fariam parte dessa comunidade? Me fala nos comentários, please. E eu ainda tô nesse processo. Eu tô falando isso, gente, mas assim, ainda tem muito que eu tenho para conquistar. Eu quero fazer muitas coisas, inclusive eu já compartilhei alguns dos meus objetivos, algumas coisas que eu estou colocando em prática, que são minhas metas mensais, né, para que eu possa, enfim, atingir tudo que eu tô conquistando. Então, assim, é um processo longo. Eu ainda estou no processo de mudar minha vida. Afinal, eu me dei 6 meses. Eu defini que até o final do ano, ou seja, 6 meses para me mudar a minha vida aos 32 anos. E aí, eu entro num assunto muito interessante, que não ache que está tarde demais para você mudar a sua vida. A idade é apenas uma métrica utilizada pela sociedade, mas não tem como a gente falar que todo mundo tem um envelhecimento linear. Look at my face, eu tenho cara de ter 20 anos, eu tenho voz de ter 20 anos e tá tudo certo. A gente envelhece de forma diferente todo mundo, então não venha me falar que só porque você tem 30 anos, que você tem 40 anos, que você tem 50 anos, que você não pode mudar a sua vida. Todo mundo tá vivendo o mesmo dia. No caso, hoje é dia 12/7. Todo mundo tá vivendo esse dia. Não tem como você voltar no passado. Não tem como você ir pro futuro. Tem como você colocar os esforços no seu presente para que você possa, enfim, conquistar alguma coisa e colher no seu futuro, que um dia vai ser o presente. Não há mudança que seja rápida, porém é muito rápido você simplesmente começar a colocar ações que sejam práticas para que você possa, enfim, alcançar os seus objetivos. Venho aqui humildemente convidar todos vocês para que vocês se juntem a mim nesse desafio, para que vocês deem uma atenção especial para a vida de vocês e deem uma chance para que, enfim, vocês possam fazer algo diferente também. Então eu convido todos vocês para se juntar no desafio de mudar a sua vida em 6 meses. E para isso, eu tenho 5 dicas para vocês, para que vocês possam começar a inserir no seu dia a dia, que foram coisas que eu fiz para que eu conseguisse, enfim, mudar a mentalidade, que foi essencial para que eu pudesse dar o passo para, enfim, começar a conquistar a minha liberdade financeira e, obviamente, os meus 100 mil inscritos. Se você se sente travada, se você se sente perdida, não sabe por onde começar, eu te desafio, eu venho aqui humildemente te desafiar a inserir essas 5 dicas na sua rotina, e daqui 1 mês eu quero que vocês venham aqui nos comentários me xingar de tudo falando que não serviu de nada, porque eu tenho certeza que vai servir e alguma coisa você vai conseguir tirar proveito disso. Primeira dica, para de ficar buscando motivação e começa a inserir hábitos que estejam alinhados com a pessoa que você quer se tornar. Motivação é passageira, o que muda tudo é a rotina, porque o hábito cria a identidade. Comecei a fazer natação e boxe, virei atleta. Comecei a fazer uma dieta séria em 2021, perdi 10 quilos em 2 meses e nunca mais eu ganhei esses quilos de novo. Eu comecei a levar a sério meus estudos de idioma e eu me tornei poliglota. Ou pelo menos eu gosto de pensar que eu sou poliglota. Afinal, seja antes de se tornar. Tô numa jornada de amor próprio e as pessoas estão, enfim, começando a me amar. Dica 2. Haja como se você já fosse a mulher que você quer se tornar. Ô homem, essa aqui é poderosa, viu?
Mesmo insegura, eu finjo confiança. Mesmo com quase 5 mil, que eu acho incrível, mesmo com quase 5 mil inscritos, eu vou dormir e eu visualizo o meu canal com 100 mil inscritos todos os dias. Muda seu pensamento, que a magia da vida age. Dica número 3. Se comprometa com algo público, porque isso te força na marra a continuar. Exemplos, quando eu me desafiei em janeiro de 2025 para me tornar fluente em espanhol, em 30 dias, eu fiz um compromisso público. Eu comecei a postar no TikTok que eu iria fazer isso. O que aconteceu? Eu fui do portunhol para o B1 em apenas 30 dias. Agora eu tô tentando ficar fluente em francês. O que eu fiz? Compromisso público. Criei uma conta no TikTok, vocês já estão me seguindo lá? Para quem quer aprender francês, eu tô compartilhando o meu dia a dia de aprendizado na língua. Vou colocar aqui o meu @ Lívia en français, ok? Vai lá me seguir, tô postando dicas interessantes para aprendizado de língua e principalmente aprendizado do francês. Então, eu quero aprender francês, eu quero levar o meu francês do nível intermediário para o nível fluente em 30 dias. Quero. Tô fazendo o quê? Um compromisso público, tô postando tudo lá, ou seja, isso me faz querer estudar todos os dias sem falta. Apesar de que eu já acho que eu sou fluente em francês. Inclusive, eu quero saber a opinião de vocês. Comentem nos comentários pra mim. Quem chegou até aqui agora, eu quero que vocês comentem nos comentários. O que é ser fluente em uma língua pra você? Porque pra mim, a fluência vai mais de você falar sem precisar pensar do que literalmente acertar tudo que você for falar. Porque erros vão ser feitos, isso é fato. Até a gente no português. Gente, eu falo erradíssimo no português. Várias pessoas me mandam mensagem aqui me corrigindo. Inclusive, eu descobri que eu falo muito mim. Tá? E eu agradeço muito pra quem tá comentando aí nos comentários os erros que eu tô fazendo, porque eu não tinha ciência disso. Então isso tá me ajudando muito, afinal eu quero muito melhorar minha dicção e o meu português, como eu falei no meu primeiro vídeo que eu postei aqui. Então, por favor, continuem comentando aqui os erros que eu faço no português, tá? Então, se eu, que sou nativa no português, faço erros gramaticais, erros de vocabulários, tipo, falo super errado, então, por que uma pessoa que está aprendendo uma língua não pode fazer erro? Então, a fluência, para mim, na minha perspectiva, a fluência ela vai muito mais de você falar sem precisar pensar do que literalmente acertar tudo que você fala, sabe? Papo para outro vídeo. Mas o que eu tô falando é que, tipo assim, você não precisa literalmente de expor isso na internet. Fazer um compromisso público no qual você vai, tipo, postar no seu Instagram. Se você quiser, ótimo, vai ser maravilhoso. Mas você não precisa de fazer isso. Apenas fale em voz alta para sua família, ou fale em voz alta alguma coisa que você quer fazer para o seu ciclo de amizade próximo. Por quê? Porque isso vai te dar mais gás de mostrar pra eles que você consegue provar. Eu sei que, tipo, não é o certo porque você deveria fazer por você mesmo, mas isso é bom porque você quer fazer alguma coisa, enfim, não sei o que seja. Mas aí você sabendo que tem outra pessoa observando, é como se você tivesse que prestar conta. Então isso vai acelerar o processo muito mais rápido. Dica número 4. Evitar ficar se explicando demais para as pessoas. Eu era essa pessoa. Eu descobri, inclusive, nas minhas conversas de WhatsApp que se alguma pessoa me perguntasse A, eu respondia A, B, C, D, E. Ou seja, eu respondia o A, porém eu explicava o meu motivo, o porquê que eu tava fazendo aquela coisa. Tipo, eu queria a validação da pessoa. Tipo, ai, sim, o que você tá fazendo é certo e tal, blá, blá, blá. Queria que a pessoa me validasse a todo custo. Só que, eu falo pra vocês querem ser youtubers? Abram seu canal do YouTube. Se alguém perguntar o porquê, você simplesmente vai falar assim, porque eu quero, sabe por quê? Porque querer já é razão suficiente. Você não precisa de ficar se explicando para ninguém. Desenvolva autoconfiança de confiar nas suas próprias decisões sem ter que se explicar para seu ninguém. Você não precisa da validação de ninguém a não ser a sua. Dica 5, e a mais importante de todas. Se tratar como protagonista da sua própria vida. E isso inclui excluir da sua vida o que te drena. Para pra pensar. Alguém vai viver por você? Alguém vai respirar por você? Alguém vai trabalhar por você? Alguém vai te dar dinheiro? Seria ótimo, né? Mas isso não acontece. Você tem que prover pra você. Eu aprendi recentemente, pouquíssimos dias atrás, que a minha energia, ela é minha. E eu não vou diminuir a minha energia para caber em lugar nenhum. E quando a gente começa a agir dessa forma, entender que a gente é intensa sim, sensível sim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, a gente se torna protagonista da nossa vida e foda-se a opinião alheia. Eu sou assim, essa é minha essência. Se gostou, gostou. Se não gostou, a porta é a serventia da casa. Eu nem sei se essa expressão tá certa. Se tiver errada, me corrijam. Bye, bitch. Literalmente, você não precisa
de ninguém que te faça sentir que você tem que se diminuir para outra pessoa se sentir melhor, gente. Não. Não, 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 não. Gente, isso mudou quando eu vi essa frase. Vocês já viram que tem pessoas que quando você fala de alguma coisa que você gosta, quando você fala de alguma conquista importante pra você, a pessoa quer te diminuir de forma ou outra? Pois então, eu escutei essa frase, eu vou falar ela em inglês porque eu não lembro direito a tradução mais certa, mas eu vou colocar a tradução aqui pra vocês verem. Talking about your wins won't feel like bragging when you're around winners. Eu vou deixar vocês com essa frase para que vocês possam refletir um pouco, mas eu te pergunto uma coisa, com quem que você estava e por que que você se sentiu na necessidade de se diminuir para que a outra pessoa se sentisse melhor? Reflete um pouco nisso. Tome o controle da sua vida, ninguém vai viver sua vida por você, a não ser você mesmo. Se eu tenho alguma amizade que me drena, eu me saio. Se alguém rouba a sua energia e te faz sentir que você precisa diminuir a sua energia, se saia! Essas foram 5 coisas que eu realmente fiz e comecei a adotar nesse ano para que eu pudesse, enfim, mudar a forma como que eu enxergo a vida. Nada disso exige dinheiro, nem sorte, nem perfeição, só exige que você tome a decisão. Se você ficou até o final, por favor, coloca aqui aquele emoji daquela menininha assim, sabe? O da outra vez foi o assim, então dessa vez vai ser assim. Que aí eu quero saber que vocês estão comigo e que vocês, enfim, vão mudar a vida com vocês juntamente da minha. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário e se inscrever no canal. Afinal, assim vocês vão ajudar a que eu possa finalmente conquistar a minha vida dos sonhos. Eu agradeço a todos vocês que assistiram até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.